Você já se pegou pensando que o destino pode ser um cruel brincalhão? A vida, em sua sabedoria, pode nos levar a lugares sombrios, onde o desespero e a dor parecem ser os únicos companheiros. Imagine perder tudo o que ama em um instante, como se o chão se abrisse sob seus pés, levando com ele suas esperanças e sonhos. Isso é o que acontece com Helena, uma mulher que, ao enfrentar a tragédia mais devastadora, descobre que o fim pode ser apenas um novo começo. Em meio à escuridão, ela encontra uma luz tênue, mas poderosa, que brilha na forma de uma nova vida que se forma dentro dela. A batalha de Helena não é apenas sua, é a luta de todos nós quando confrontamos as tempestades da vida. Você já se perguntou como é possível se reerguer após um golpe tão profundo? Muitas vezes, as respostas estão escondidas nas experiências que mais tememos enfrentar. A jornada de Helena nos ensina que mesmo nas situações mais adversas, a resiliência e a coragem podem se tornar os nossos melhores aliados. E, ao explorar sua dor, ela não só busca a cura para si mesma, mas também para aqueles que se sentem perdidos em seus próprios labirintos de desespero. Neste relato inspirador, você descobrirá que a vida pode ser reescrita, mesmo quando tudo parece perdido. Prepare-se para embarcar em uma jornada de superação, perdão e um despertar para um novo propósito. Afinal, a luta de Helena é um poderoso lembrete de que, mesmo quando o destino nos rouba o último suspiro, sempre podemos lutar por um novo amanhã. Helena sempre acreditou que tinha tudo sob controle. Sua vida, marcada por uma rotina tranquila, era repleta de momentos simples e felizes ao lado do marido e da filha. Mas a vida tem essa estranha maneira de virar tudo de cabeça para baixo, não é? Num piscar de olhos, tudo desmoronou. Um acidente trágico mudou seu destino, arrancando dela aquilo que tinha de mais precioso, sua família. Agora, sozinha e devastada, ela se encontra presa numa espiral de dor que parece não ter fim. É interessante como, às vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem insuperáveis. Para Helena, o luto foi como uma tempestade, escura e avassaladora. O silêncio da casa vazia pesava mais do que qualquer palavra de conforto que amigos e familiares tentassem oferecer. Ela já não sabia como seguir em frente, o brilho dos dias havia se apagado, e o futuro parecia uma estrada sem rumo. No fundo, quem nunca passou por um momento em que tudo parece perdido, sem saída? O que ela não imaginava era que o destino ainda tinha algo inesperado reservado. Quando tudo parece desmoronar, é comum que a gente perca a fé nas possibilidades. Helena estava no fundo do poço, sem vontade de lutar. Era como se a vida tivesse lhe roubado o último suspiro. Mas você sabe, o destino, esse imprevisível, sempre encontra uma maneira de nos surpreender. E ali, em meio à dor, algo novo estava prestes a emergir. Uma reviravolta se aproximava, algo que ela jamais poderia prever, mas que mudaria completamente o rumo da sua história. O destino, como bem sabemos, tem formas curiosas de nos testar. Quando Helena pensou que não havia mais nada a perder, descobriu que estava grávida. Grávida de seu falecido marido. A notícia veio como um raio em meio à escuridão, iluminando um caminho inesperado. Ao mesmo tempo que se sentia abençoada por carregar uma nova vida, o peso da perda se intensificava. Era uma mistura de dor e esperança, duas forças opostas que se digladiavam em seu coração. Essa reviravolta no destino trouxe um fardo emocional pesado. Afinal, como seguir em frente com uma lembrança viva de tudo o que perdeu? Helena se viu num impasse, abraçar essa nova vida como uma chance de redenção ou permitir que o luto a consumisse por completo. Quantas vezes na vida nos deparamos com situações assim, em que algo que deveria ser motivo de alegria nos coloca em confronto direto com nossas maiores dores? Helena estava nesse exato ponto, perdida entre o amor e o luto. A gravidez de Helena não era apenas uma segunda chance. Era também um desafio do destino, forçando-a a reavaliar suas escolhas e seus sentimentos. Era como se a vida dissesse, você ainda não terminou sua jornada. Carregar essa criança se tornou, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. A cada dia, ela oscilava entre a esperança de um novo começo e o fantasma das perdas passadas. E assim, Helena começou a perceber que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e não seria fácil. Helena se encontrava em uma encruzilhada emocional. A cada dia, ela oscilava entre a vontade de desistir de tudo e a responsabilidade crescente que carregava em seu ventre. Era como se estivesse dividida em dois mundos, o do luto devastador e o da esperança que, teimosamente, insistia em florescer. Quem já não passou por algo assim? Aquela sensação de estar preso entre o passado e o futuro, sem saber qual caminho tomar. Helena vivia essa luta interna diariamente, com a alma pesada, mas ainda pulsando.
O conflito de Helena não era apenas físico, mas profundamente emocional. Ela se via constantemente questionando se conseguiria ser forte o suficiente para essa nova fase. Por um lado, a dor da perda arrastava para baixo, mas, por outro, havia uma faísca de vida que insistia em brilhar. Isso nos faz pensar: como encontrar forças quando tudo ao redor parece desmoronar? Helena tentava, com todas as suas forças, equilibrar essas duas realidades, mas a linha entre o desespero e a esperança era tênue. Um passo em falso e tudo poderia ruir. Nessa batalha interna, Helena percebeu que a escolha de seguir em frente não era uma decisão única e definitiva, mas algo que precisava ser renovado todos os dias. Cada manhã era um novo teste, um novo desafio para encontrar sentido em meio à dor. Se a vida lhe tirou tudo, talvez ainda houvesse algo a ser construído a partir das ruínas. Com esse pensamento, ela começou a dar pequenos passos, mesmo que vacilantes. Afinal, a jornada para a superação começa assim, um passo de cada vez. No meio de todo o caos emocional que vivia, Helena ainda contava com a presença de alguns amigos e familiares. No entanto, apesar das boas intenções, a maioria deles não compreendia o verdadeiro peso do seu sofrimento. Sua mãe, sempre uma figura rígida e exigente, insistia que ela levantasse a cabeça e seguisse em frente, como se a dor pudesse ser superada com um simples esforço de vontade. Isso gerava um distanciamento, pois Helena sentia que sua luta era muito mais profunda do que qualquer conselho superficial poderia alcançar. Por outro lado, seu irmão, com quem ela tinha uma relação mais próxima, tentava ser um apoio mais sutil. Ele nunca pressionava, mas estava sempre disponível quando ela precisava desabafar ou apenas ouvir o silêncio. Em momentos assim, percebemos o quanto é importante ter alguém que nos entende sem julgar. E isso não se aplica só a Helena, mas a todos nós. Quantas vezes, em nossos próprios desafios, buscamos mais a presença silenciosa do que palavras que parecem vazias? O irmão de Helena sabia disso e oferecia o que ela mais precisava: compreensão sem exigências. Apesar dessas tentativas de ajuda, Helena se sentia cada vez mais isolada. O trauma era algo que a afastava das pessoas que mais a amavam. Ela sabia que seus amigos queriam ajudar, mas não havia como explicar a profundidade de sua dor para quem nunca havia passado por algo parecido. Cada gesto de apoio, por mais bem-intencionado que fosse, acabava por reforçar a sensação de que ela estava sozinha nessa jornada. E assim, pouco a pouco, ela se distanciava ainda mais, criando uma barreira invisível entre si e aqueles que tentavam puxá-la de volta à vida. Em meio a todo o caos emocional e a sensação de vazio, Helena encontrou um momento de clareza inesperado. Enquanto visitava o túmulo de sua filha, algo mudou dentro dela. De pé, diante da perda física e simbólica de tudo que um dia amou, ela percebeu que sua dor poderia ser transformada em algo maior. Talvez, o propósito de sua vida agora fosse maior do que simplesmente sobreviver à tragédia. Ali, naquele instante, Helena decidiu que lutaria não apenas por si, mas pelo filho que carregava, pela memória de sua família e pelo futuro que, de alguma forma, ainda estava à sua frente. Muitos de nós passamos por momentos de perda e desespero, e frequentemente, é em momentos de reflexão solitária que encontramos a centelha de uma nova visão para o futuro. Helena percebeu que sua luta poderia ser uma homenagem ao amor que um dia preencheu sua vida. Não seria fácil, mas a dor que antes a paralisava começava a se transformar em combustível para algo maior. Ela começava a entender que sua sobrevivência não era apenas sobre si mesma, mas sobre o legado que deixaria para seu futuro filho. E isso mudou tudo. Com essa nova perspectiva, Helena passou a enxergar suas dificuldades de outra maneira. Cada desafio que surgia, físico, emocional, psicológico, se tornava uma oportunidade de honrar a memória de sua família e de se preparar para ser a mãe que seu filho merecia. Ela sabia que o caminho seria longo e doloroso, mas agora havia um novo motivo para seguir em frente. Essa decisão de transformar sua dor em propósito foi o primeiro passo real em direção à sua redenção, e Helena estava finalmente pronta para lutar por esse novo amanhã. Ao longo da gravidez, Helena se deparou com desafios que iam além do físico. A cada dia, o peso psicológico de reviver a perda se tornava um fardo difícil de carregar. Momentos de colapso emocional eram frequentes, e os flabaques do acidente apareciam sem aviso, como fantasmas que assombravam. Mesmo tentando focar no futuro, era como se o passado se recusasse a soltá-la. Essas feridas invisíveis são muitas vezes as mais difíceis de curar. No entanto, Helena sabia que, de alguma forma, precisava enfrentar essa dor para seguir adiante. Os desafios não vinham apenas do luto, mas também das responsabilidades iminentes de ser mãe. Cada consulta médica, cada ultrassom, trazia lembranças de tudo que ela havia perdido.
Ela se via dividida entre o desejo de abraçar essa nova vida e o medo de não ser capaz de superar suas próprias cicatrizes. Quem nunca se viu diante de um dilema assim, preso entre o medo e a esperança? Para Helena, esse conflito interno era constante, e a gravidez, que deveria ser um momento de alegria, era também um lembrete doloroso de suas perdas. Com o passar do tempo, Helena percebeu que os desafios do presente só podiam ser enfrentados se ela conseguisse lidar com o peso do passado. O trauma que a seguia como uma sombra precisava ser confrontado, não evitado. E isso significava enfrentar suas dores mais profundas, reviver memórias que ela preferiria enterrar. A superação de sua dor não seria uma linha reta, seria um processo cheio de altos e baixos, de vitórias e recaídas. Mas, ao aceitar isso, ela começou a dar passos mais firmes em direção à sua redenção. O momento mais inesperado da jornada de Helena aconteceu quando, por acaso, ela encontrou o motorista responsável pelo acidente que tirou a vida de sua família. Até então, o ressentimento e a raiva que ela nutria eram partes constantes de sua dor. O encontro, no entanto, trouxe à tona emoções que ela não sabia como lidar. Perdoar parecia impensável, mas a presença daquele homem vulnerável e arrependido a forçou a reconsiderar. Às vezes, os maiores atos de coragem não estão em superar os desafios externos, mas em enfrentar nossos demônios internos. E o perdão é, sem dúvida, um desses desafios. Perdoar alguém que causou tanto sofrimento não é um processo simples, nem imediato. Helena sabia disso. A princípio, ela quis fugir, evitar aquele confronto, mas, de alguma forma, se viu permanecendo ali, olhando nos olhos daquele que destruiu sua vida. Era uma situação que muitos evitariam, e com razão. Porém, naquele momento, ela percebeu que o perdão não era para o homem à sua frente, mas para si mesma. Segurar aquele rancor só perpetuaria o ciclo de dor. O perdão, por mais paradoxal que parecesse, era uma forma de libertação. Não significava esquecer o passado, mas sim deixar de ser prisioneira dele. Ao enfrentar essa questão, Helena percebeu que o perdão seria uma peça fundamental em sua redenção pessoal. Liberar o ódio que carregava permitiu que ela se reconectasse consigo mesma de uma maneira nova. Não foi uma cura instantânea, mas foi um ponto de virada crucial. Deixar para trás o peso do ressentimento abriu espaço para que novas possibilidades surgissem em sua vida. E assim, Helena começou a perceber que, para seguir em frente de verdade, era necessário fazer as pazes com o passado, inclusive com aqueles que haviam causado sua dor. O nascimento do filho de Helena marcou um divisor de águas em sua vida. A experiência do parto, com todas as suas dores e desafios, simbolizava não apenas uma nova vida, mas também a despedida do passado que tanto a aprisionava. Quando ela segurou o bebê nos braços pela primeira vez, uma onda de emoções a inundou. Era um misto de amor incondicional e um reconhecimento profundo de que, apesar de todas as perdas, havia algo belo e cheio de promessas diante dela. A sensação de renovação é algo que muitos buscam, mas poucos entendem o quão transformadora pode ser. No entanto, essa nova fase não era isenta de desafios. O medo do futuro, de não ser uma boa mãe, e de carregar o legado de dor para o novo ser a assombrava. Essa dúvida é algo que muitos sentem quando entram em novos capítulos de suas vidas. Mas, ao olhar para o pequeno ser que agora dependia dela, Helena percebeu que tinha chance de criar um futuro diferente. A possibilidade de construir uma nova história, marcada pela esperança e pelo amor, tornou-se seu novo propósito. Esse reconhecimento é uma mudança fundamental que todos devemos abraçar. O que está por vir pode ser moldado por nossas escolhas. Com a nova vida em seus braços, Helena começou a dar pequenos passos para construir esse futuro que desejava. Cada dia era uma nova oportunidade para aprender e crescer, tanto como mãe quanto como pessoa. Ao perceber que o passado não poderia ser mudado, ela começou a se concentrar no que poderia fazer a partir daquele momento. Essa abordagem, de focar no presente e no que estava por vir, começou a acalmar suas ansiedades. E assim, no alvorecer dessa nova vida, Helena encontrou uma nova força dentro de si, pronta para enfrentar os desafios que a vida ainda traria. Ao aceitar seu novo papel como mãe solteira, Helena tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida: usar sua história de superação para inspirar outras pessoas. Ela percebeu que sua jornada, embora marcada pela dor, também era uma prova de resiliência e força. Com isso em mente, decidiu compartilhar sua experiência de forma autêntica e vulnerável. Muitos se sentem sozinhos em seus desafios, e a coragem de expor suas fraquezas pode ser um farol para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão. Helena compreendeu que, ao falar sobre sua luta, estava também criando um espaço seguro para que outros fizessem o mesmo. A jornada de Helena não era apenas sobre ela.
Era sobre todos aqueles que já enfrentaram perdas e desafios. Ao compartilhar sua história em grupos de apoio, blogs e redes sociais, ela começou a tocar a vida de muitas pessoas. O impacto de suas palavras ressoava nas experiências de quem a ouvia. Isso é algo que todos podemos fazer em nossas próprias vidas. Às vezes, um simples ato de vulnerabilidade pode abrir portas para conexões profundas. Através da honestidade, podemos criar comunidades de apoio que ajudam a todos a se sentirem menos isolados em suas lutas. Além disso, Helena decidiu se envolver ativamente em causas que apoiavam famílias que passaram por tragédias semelhantes. O legado que ela começou a construir não era apenas uma maneira de honrar sua família, mas também um chamado à ação para aqueles que se sentiam impotentes diante de suas próprias dificuldades. Essa transformação de dor em propósito não apenas fortaleceu Helena, mas também ofereceu um novo caminho para muitos que a seguiam. A coragem, como ela aprendeu, é contagiosa e, ao compartilhá-la, ela acendeu uma chama de esperança no coração de muitos. No desfecho de sua jornada, Helena encontrou-se em um ponto de reflexão. Ao olhar para a vida que levou e para a nova vida que estava construindo, ela percebeu que sua trajetória não era apenas uma história de perda, mas de aprendizado e crescimento. Cada lágrima que havia derramado, cada desafio que havia enfrentado, contribuíram para moldar a pessoa que se tornará. Essa realização é vital para todos nós. Muitas vezes, é a dor que nos ensina as lições mais profundas. A transformação que ocorreu dentro dela não foi apenas uma mudança de perspectiva, mas uma redefinição do que significa viver plenamente. A nova vida que Helena estava criando para si e para seu filho era uma ode à resiliência humana. Ela entendia que a jornada de perda, luta e redenção não era apenas uma batalha pessoal, mas um legado de coragem que deixaria para seu filho e para o mundo. E, assim como ela, todos têm a capacidade de transformar suas experiências em algo significativo. Cada um de nós possui histórias que merecem ser contadas, e ao fazermos isso, não apenas honramos nosso passado, mas também construímos um futuro repleto de esperança e possibilidades. Em seus momentos de introspecção, Helena se viu capaz de sorrir novamente. A dor que antes parecia insuportável agora se misturava com gratidão pelas lições aprendidas. Ao olhar para o futuro, ela compreendeu que o amanhã sempre pode ser reescrito, mesmo quando tudo parece perdido. Essa mensagem de esperança ressoa com todos nós. Não importa quão escura a noite possa parecer, sempre há um novo amanhecer à frente. E, assim, a vida continua, sempre oferecendo novas oportunidades para amar, aprender e crescer. Ao longo dessa jornada, exploramos a resiliência de Helena, que nos ensina que, mesmo diante das adversidades mais sombrias, é possível encontrar um caminho para a luz. E você? Já parou para refletir sobre suas próprias lutas? Cada desafio que enfrentamos pode ser uma oportunidade de crescimento, uma chance de reescrever nossa história. A dor é uma parte inevitável da vida, mas não precisa ser o capítulo final. Ao invés de se deixar vencer, que tal transformar suas experiências em um legado de coragem e esperança? Pergunte-se, como você pode aplicar essas lições em sua vida hoje? O perdão, a vulnerabilidade e a coragem são ferramentas poderosas que todos temos à nossa disposição. Não espere por um momento perfeito para começar. O melhor momento é agora. Ao abraçar sua própria história e usá-la para inspirar outros, você também pode se tornar um farol de esperança. E lembre-se, cada pequeno passo que você dá em direção ao seu novo amanhã é uma vitória. Se você se conectou com a história de Helena e deseja continuar essa jornada de autodescoberta e transformação, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Juntos, vamos explorar mais sobre como podemos reescrever nossas histórias e enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. O que você está esperando? O seu novo amanhã começa agora.